Boa noite, sejam bem-vindos ao programa Militão e Militão. Você sabe o que é DIFAL? Vamos saber do que se trata com o André Casado, contador do escritório Exatos Contabilidade. André, tudo bem? Tudo bem, Marcelo? Tranquilo? Tudo certo. Vamos começar então, vamos começar pelo beabá. O que é o DIFAL? O DIFAL é a sigla, né, que se refere a diferencial de alíquotas, que é uma parte do ICMS, que é um imposto aí bem conhecido, né? Então, para quem se aplica o DIFAL? Para várias empresas que trabalham com mercadorias, no modo geral. E esse DIFAL se aplica justamente na diferença entre o ICMS de um estado para o outro. Já que no Brasil é tudo diferente, né? Pois é, e as regras do ICMS é um imposto estadual, né? Então, cada estado tem autonomia para regulamentar a cobrança desse imposto. O DIFAL ele incide em todos os estados e se refere à diferença entre o ICMS de um estado para o outro. Então, ele incide apenas nas operações interestaduais. Então, daí o nome do diferencial de alíquotas, né? Diferença de um estado para o outro. E por que está dando polêmica? Pois é, a polêmica, na verdade, ela não vem de hoje, né? Em 2015, teve uma diferenciação na cobrança desse DIFAL, onde inicialmente ele ficava apenas para o estado de origem. Então, a empresa aqui do Paraná, que vendeu para o estado de São Paulo, ela pagava o DIFAL, porém, para o estado do Paraná. A partir de 2015, teve uma reunião dos estados onde foi definido que não era justo essa diferença ficar para o estado emitente, já que o produto ia para o estado destinatário e era de lá que saiu o recurso. O comprador tinha o dinheiro e o estado de lá não recebia nada. Então, eles definiram que parte dessa diferença ia ser dividida entre os estados. Então, o Paraná vendeu, inicialmente em 2015 ele ficaria com uma parte e o estado de São Paulo com outra. Isso ia ser escalonado, até que em 2018 ficou 100% para o estado destinatário. Isso para todos os estados. Então, todo o estado, São Paulo que vende para o Paraná, Paraná que vende para São Paulo, Rio de Janeiro, todo mundo que vende e tem a incidência do DIFAL, esse imposto ele fica para o estado destinatário. Mas o que foi, até então funcionou bem, desde 2015 isso funcionou bem. Em 2021, uma empresa grande de e-commerce, que tem uma incidência muito grande de DIFAL, entrou com uma ação dizendo que esse imposto, esse DIFAL, era inconstitucional. E aí começa a discussão. A partir dessa decisão, né, em primeira, segunda instância, até chegar no STF, o STF decidiu que sim, esse imposto ele é inconstitucional sim. Por quê? Porque ele foi instituído de uma maneira que não cumpriu as regras hierárquicas jurídicas do Brasil. O que seria isso? Um imposto ele só pode ser regulamentado através de lei complementar. E não foi o que nunca aconteceu com o DIFAL. E aí, decidido que esse imposto sim era inconstitucional, o STF modulou da seguinte forma, isso foi no mês de 2021, que realmente esse imposto ele era inconstitucional, porém ainda deu uma chance do governo regulamentar isso aí. Definiram que até o final de 2021 esse imposto poderia continuar sendo cobrado, mas que a partir de 2022 só poderia ser cobrado se o governo federal editasse uma lei complementar para poder sanar essa pendência jurídica. A partir daí, tudo bem, né? Todo mundo esperava essa lei aí de imediato, porém não veio. Aí já é fevereiro, hein? Mas aí saiu... Até quase março, né? Mas ela acabou saindo no dia 4 de janeiro. Mas o que aconteceu? A regra, né, diz que você só aumenta um imposto ou institui um novo imposto de um prazo de um ano para o outro. Então você poderia lançar e editar uma lei dia 31 de dezembro, ela passa a valer no ano seguinte. Mas não foi isso que aconteceu, saiu dia 4 de janeiro. E aí entra a polêmica. A partir daí, gerou-se um direito, né, a partir da decisão do STF, de que essa lei ela só passa a valer em 2023. Então, 2022, desde o dia 1º de janeiro, nós estamos aí com praticamente, a não ser as empresas que não saibam disso, né? Mas praticamente todas as empresas deixando de recolher esse DIFAL e economizando e conseguindo ver um resultado sobre isso, com base numa decisão do STF. E para quais empresas se aplica, André? Então, o DIFAL ele se aplica, é uma parte do ICMS, então necessariamente são para empresas que vendem mercadorias. Aí entra, né, o primeiro pilar, empresas que vendem mercadorias. Segundo, empresas que vendem para fora do estado, porque o DIFAL é a diferença de alíquota entre os estados. E o terceiro é venda de mercadorias fora do estado para consumidor final. O que é o consumidor final? Não necessariamente pessoa física,
pode ser pessoa jurídica também, mas que não tenha inscrição estadual, não seja contribuinte de ICMS. E qual a orientação agora, diante dessa polêmica toda, qual é a orientação que vocês dão para as empresas como contadores? Então, nós estamos orientando nesse sentido, né, de que as empresas deixem de recolher sim, porque tem uma decisão do STF, então Ou seja, não... Tem um embasamento para não Exato, tem uma segurança por trás disso, não é simplesmente deixar de recolher e ter problemas. Porém, nós estamos orientando num sentido mais conservador, porque tem empresas que demandam de certidões negativas, né, trabalham com volume grande de mercadorias, então podem ter algum problema com uma barreira fiscal, alguém que pare essa mercadoria na estrada e queira essa guia do DIFAL. Então, assim, nós orientamos a não recolher, mas que ainda procure um advogado tributarista para, se necessário, entrar com mandado de segurança nos estados que essas empresas trabalham para poder assegurar esse direito do não recolhimento. Então, nós estamos com duas etapas, né, desse, digamos aí, suspensão. Primeira, que são os 90 dias da noventena, de quando uma lei entra em vigor, e a segunda, que seria a regra anual. Então, a gente quer assegurar para os clientes a segurança de não ter que recolher esse imposto até o final de 2022. É que me parece o mais sensato mesmo, né? Se de um ano para o outro. Que coisa, né? Podia ter sido editado a 31, deixaram para o dia 4 para causar um problema para todo mundo, não é? Pois é, para a gente é bom, né? A gente que é contador, empresário, né? É uma economia de uma forma legal, sem correr risco, né? Claro, lembrando dessa questão de entrar com mandado de segurança quando necessário e tal, mas ninguém está infringindo lei ou está sonegando, pelo contrário, é uma decisão do STF e até que não tenha nenhuma reforma nessa decisão, nós estamos assegurados aí do não recolhimento. Jogando dentro das regras, é isso aí. Exatamente. E você vê aí oportunidades para as empresas nisso? Com certeza, porque a partir dessa não incidência do DIFAL, para você ter ideia, Marcelo, esse DIFAL, para algumas empresas, ele chega a corresponder a quase 80% do imposto. Nossa! Então, uma empresa que antes pagava aí, né, vai ter uma redução aí de quase 80% no imposto, ela tem uma economia tributária muito grande. Então, ela, com isso parte de uma estratégia. Então, se você não sabe disso, você está pagando até 80% a mais de imposto indevido, isso não se recupera mais. Não tem como entrar lá e pedir de volta? Não, porque é um imposto que é devido para outros estados, então existe um problema muito grande para reaver esse dinheiro pago erradamente. Porém, tem empresas que estão, por exemplo, no Simples Nacional ou empresas que não tinham essa noção do quanto o DIFAL representava na carga tributária dela, que a partir de agora consegue expandir os negócios, de repente abrir uma filial, de repente começar a importar, abriu um leque muito grande de oportunidades por conta, claro, por um curto período aí de um ano, mas nesse um ano nós estamos falando aí de muito tempo para de repente começar um negócio, né? Tem que usar esse dinheiro que vai sobrar de alguma forma, né? Exatamente. E a favor da empresa, né? Então, assim, a gente vê que existem várias oportunidades, claro, dependendo de cada ramo específico, né? Mas que conversando com o contador, fazendo um planejamento tributário, nós não temos tanto tempo agora para fazer isso, né? Mas ainda assim dá para conversar e tentar entender e ajustar o negócio de cada empresário e com certeza usufruir desse bem aí, dessa economia. André Casado, da Exatos Contabilidade, muito obrigado pelas informações. Grande abraço para você. Obrigado, Marcelo. Um abraço.